Bora, molecada, segundo vídeo. Vou fazer esse mais um, né? Pra gente dar, vai contar como atividade. Vou avaliar vocês, se vocês estiverem assistindo, dá um salve pro professor, dou a nota. Quero que vocês assistam, tá? A intenção é assistir. Como se a gente estivesse tendo aula de história, tá, gente? Então vamos lá. Os Estados Unidos, eles têm uma história de intervenção, não só no Brasil, como em outros países da América, né? Essas intervenções, elas são ruins, né? Somos vítimas do imperialismo americano. Para ficar fácil o entendimento, os caras são folgados, né? Politicamente falando, eles acham que pode estar controlando, mandando a América, né? A América inteira, se julgam donos da América, né? Julgam como uma cultura superior das culturas sul-americanas, culturas latinas, né? Somos vítimas do imperialismo americano, né? Historicamente vítimas. Vocês viram o vídeo? Desde processo de independência eles já estavam metendo bedelho, né? E na Guerra Fria, que é o período que a gente está trabalhando, você teve um acirramento desse processo de intervencionista americano, né, estadunidense em cima das nações latinas, né? Os Estados Unidos, eles foram responsáveis por financiar os golpes militares na América, né? No Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, né? Você teve uma série de golpes militares na América. E esses golpes, eles foram financiados pelos Estados Unidos, auxiliados pela CIA, com o intuito de manter o controle das Américas nesse novo contexto de Guerra Fria, que o professor está trabalhando com vocês, né? Pra gente lembrar, o mundo ficou dividido geopoliticamente em dois, né? Você tem lá o primeiro mundo, que é o bloco capitalista, você tem o bloco dos países socialistas, né, sob mando da União Soviética, que também passou a ser imperialista, só com um imperialismo diferente do nosso. E a gente tem o chamado terceiro mundo, que era um termo que eles usavam na época, né, não se usa mais, caiu em desuso. Que terceiro mundo são os países que estão em desenvolvimento, né? Os países são os dominados por esse imperialismo americano, né? E também imperialismo russo também, né? Soviético. O golpe militar de 64, ele foi uma vergonha para nossa história, né? Foi um dos processos piores que aconteceu na história do Brasil, que já é cheia de processo ruim, né? Você teve o fascistamento do nosso Estado, né? A tirada das liberdades individuais, prisão, tortura, né? Pior do que está acontecendo agora, né? E agora a gente vive, que a gente vive até hoje, é resquício desse golpe militar, né? Toda essa guinada ao fascismo, essa polícia violenta que a gente tem, a questão do desmatamento que está pegando muito, né? Sabe, a questão de não ter que respeitar as leis, né? Para quem está no poder, a questão de você ter um governo que ele não respeita a Constituição, que ele não respeita a lei, isso é uma herança do golpe de 64, né? Que é o próximo contexto histórico que o professor vai trabalhar com vocês. E a gente teve o dedo dos Estados Unidos nesse golpe, né? Não só financiando, em termos de grana, mas também de treinamento, né? Os militares foram auxiliados a dar esse golpe. Professor, mas por quê? Para se manter o controle, para tentar se evitar uma ida ao socialismo, né? Então o Brasil, ele é considerado como quintal dos Estados Unidos, pelo menos por eles, é claro, né? Então, para evitar a entrada do socialismo, aqui a entrada soviética, né, mesmo sendo muito improvável, optou-se por auxiliar em golpes militares na América, né, que um tiro na cabeça da democracia nossa, né?
E esses golpes eles fazem parte do imperialismo americano, né? E por que o professor passou a atividade de memória? Porque como a gente está num período mais recente da história, né? Se o brasileiro ele tivesse uma boa memória histórica, se a gente tivesse uma educação em história voltada para a memória, ah, todo mundo ia abominar um retorno ao militar, né? E aí você vê na televisão, protesto, um monte de idiota pedindo intervenção militar, os caras não sabem nem o que tá falando, né? A mesma coisa a questão do terror ao comunismo, né? Ah, eu tenho medo do comunismo, vai virar comunista. Pô, nem sabe o que é comunismo, cara. Nem sabe o que é comunismo. O Brasil nunca nem chegou perto de ser comunista, nem socialista, né? Então se criou um preconceito com relação ao termo, e esse preconceito ele é o que? Ele é a defesa do grande capitalista. Porque se você implanta a ideologia na cabeça das pessoas de que o comunismo ele é algo ruim, prejudicial, é muito mais fácil eu me defender dele, porque eu tenho a sociedade do meu lado, uma boa parcela, né? A própria eleição aí do nosso presidente, que eu não gosto nem de falar o nome, porque falar o nome faz mal, né? Ela está relacionada a isso, ela está relacionada a um preconceito contra um sistema de sociedade, no caso socialista ou comunista, né? E que não se conhece, que nunca foi praticado no Brasil, né? Mas vou virar comunista, não, volta no fascismo. Pior, o Hitler ele teve ascensão parecida, né? Tanto medo desse comunismo que vai tomar a propriedade do grande, né, não do pequeno, que se vota no fascismo. Só que o fascista ele vai defender o capitalismo de acordo com os interesses dele e defender sem ética, sem moral, sem constituição, sem democracia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê discurso do presidente, discurso das pessoas atacando os três poderes, né? Quanto menos poder tiver no Brasil, quanto menos for dividido o poder, mais chance de se tornar uma nação fascista, uma pessoa que manda sozinha, manda fazer o que quiser, né? Então, na época do militar, o desmatamento na Amazônia ele corria do jeito que está acontecendo agora, até mais, e ninguém podia falar nada, não podia reclamar, né? Pô, professor, não tinha violência na época do militar? Meu avô falou, pô, teu avô não teve memória histórica, né? Violência pra caramba tinha, só que não tinha jornal pra falar, porque quem falasse mal os caras matavam, dava um jeito, né? Prendia, torturava. Então uma parte de jornalista foi morto, sumiu, né? Eles faziam o que quisesse, ninguém podia falar nada. A gente tem que tomar muito cuidado com essas aspirações fascistas que tem não só nas pessoas, mas nos governantes, né? E a aspiração das pessoas puxa para o governante. Então, é a falta de memória histórica. O que é a memória aplicada nesse contexto? É o fato de você não ter aprendido com o erro. Golpe militar de 64, período militar no Brasil, de 64 a 1985, foi um grande erro da nossa sociedade no século XX, né? E não aprendemos com esse erro. Não aprendeu, porque tem uma parte de idiota pedindo para voltar, né? Isso aí, molecada. Mando mais um videozinho. Aí eu vou explicar a atividade direitinho. Essa atividade é para vocês assistirem os vídeos. Assiste o vídeo, dá um salve lá no professor, Classroom. Vou dar nota, quero que vocês assistam as aulas, beleza, meus alunos? Mais um, já era.